Aqueles que estão nos bancos podem assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, quero saudar mais uma vez a cada um de vocês, os que vieram de perto, os que vieram de longe. Saudar os padres que aqui estão. No final da Santa Missa, a gente vai conhecer quem é quem. Saudar de modo muito especial a nossa família Campanha dos Devotos, família dos devotos de Aparecida, que reza e evangeliza. Nós estamos vivendo um tempo muito bonito, e o mês de maio que nós iniciamos traz para a gente quantas realidades bonitas. Estamos no mês de Nossa Senhora, o mês das mães, o mês das noivas. Aqui em Aparecida acontecendo a Assembleia dos Bispos. Estamos vivendo o tempo da Páscoa e já projetando a festa de Pentecostes que vai chegar. Quantas realidades! E a liturgia da palavra que hoje nós ouvimos, os dois trechos escolhidos, nos dão a oportunidade da gente pensar uma coisa muito importante: falar da doutrina católica, ou falar da doutrina cristã. A data de nascimento da igreja é considerada a festa de Pentecostes, que aconteceu no ano 33 da era cristã. Quem é bom de matemática já pode pensar. Se de 2019 você diminui 33, você já sabe quantos anos que a nossa igreja tem, né? E hoje, na Igreja Católica, nós nos acostumamos com a chamada doutrina católica, ou doutrina cristã, que está toda bem formulada, está toda escrita. Nós temos a profissão de fé, chamado de símbolo apostólico, que traz para nós os pontos mais importantes, os pontos centrais da doutrina cristã. Mas vocês sabem que nem sempre foi assim. Para que a doutrina católica ou a doutrina cristã chegasse a ser definida como nós temos hoje, levou muito tempo. Levou anos e anos, para não dizer séculos e séculos. E no começo da igreja, em vários momentos, houve muita confusão. Houve até mesmo divisão da igreja, grupos de pessoas diferentes a respeito da nossa doutrina. Por exemplo, hoje nós estamos celebrando a festa litúrgica, o dia de Santo Atanásio. Santo Atanásio, ele viveu numa época que se discutia muito a respeito das duas naturezas de Cristo. Hoje nós sabemos que Jesus é Deus e homem verdadeiro. Na mesma pessoa de Jesus, as duas naturezas, humana e divina. Jesus que foi homem, que foi ser humano como nós, como qualquer um de nós. As Sagradas Escrituras falam que Jesus passou pela vida fazendo bem. Ele foi em tudo igual a nós, menos no pecado. Mas Jesus que está na comunhão da Trindade Santa pelos séculos dos séculos. Mas nem sempre foi assim. Na época de Santo Atanásio, se discutia muito a respeito da natureza de Jesus. E várias vezes na história da igreja, quando se discutia de uma maneira muito intensa sobre a doutrina cristã, às vezes chegavam a surgir aquilo que é chamado de heresias. As doutrinas errôneas que sempre separavam as pessoas, provocando divisões na igreja, que são chamados de cismas, até mesmo criando igrejas cismáticas.
Santo Atanásio foi alguém que trabalhou muito para elucidar a doutrina cristã, elucidar a doutrina católica, definir pontos importantes desta doutrina para ajudar as comunidades cristãs a colocarem a sua fé de uma maneira esclarecida em Jesus Cristo. Por isso que nas duas leituras de hoje vão ser apresentados aquilo que nós chamamos de querigma cristão, ou então a doutrina querigmática, ou seja, são aqueles pontos que a gente pode dizer assim, são como que colunas, são como que vigas mestras, são os pontos essenciais da fé cristã. E a pregação dos apóstolos sempre se dirigia, eles falavam assim: Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. É o primeiro ponto importante da nossa doutrina. Mas este Jesus que foi enviado ao mundo para nos salvar, os seres humanos o mataram pregando no madeiro da cruz. A vida de Jesus, o mistério salvífico de Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Olha que ponto importante. Hoje Ele está vivo, ressuscitado no meio de nós, e em seu nome nós pregamos: convertei-vos e crede no Evangelho. A pregação dos apóstolos era uma pregação querigmática, uma palavra difícil que o Padre Inácio está falando para vocês, era uma pregação baseada nos pontos principais da nossa fé, chamava a conversão, agregava mais e mais pessoas à fé cristã, que passava a ser vivida na comunidade. Desde o princípio, desde o início da caminhada da igreja, a vida da comunidade. Que depois os Atos dos Apóstolos vão definir naqueles 4 pontos que nós bem conhecemos. Os cristãos devem ser unidos na oração. E entre tantas formas de oração, lugar essencial da Eucaristia. Devem ser unidos na doutrina dos apóstolos, porque nós não somos uma igreja criada pelos seres humanos, nós não somos uma igreja criada por mãos humanas, nós somos uma igreja que vem de Jesus através dos apóstolos. Por isso nós falamos a igreja católica apostólica, né? A união dos cristãos na doutrina dos apóstolos, que passa ao longo dos tempos através dos nossos pastores. Por isso que os nossos bispos estão reunidos aqui em Aparecida, e o assunto que está tomando mais tempo na Assembleia da CNBB é a definição das diretrizes pastorais, que vão orientar a caminhada e a vida da igreja para os próximos 4 anos, a igreja aqui no Brasil. Terceiro ponto fundamental da vida da comunidade, a vida de fraternidade. É o grande sinal que distingue os cristãos no meio dos seres humanos. A fraternidade é aquilo que dá unidade, é aquilo que dá união para todos nós. Podemos dizer assim, a fraternidade é para os cristãos aquilo que o fermento é para a massa. É a fraternidade que une os cristãos. E a fraternidade é a maneira mais bonita que nós temos de testemunhar a luz de Jesus Cristo, porque somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo, né? Eu trago aqui um exemplo que aqueles que gostam de navegar pela internet devem ter visto por esses dias, né? Meus irmãos, minhas irmãs, nesses primeiros meses do ano, 3 padres, 3 sacerdotes, em realidades diferentes,
um no Quênia, um na Índia, um terceiro num outro país, se não me engano, o Paquistão, foram distinguidos com o mérito de serem exemplo para a humanidade. Por exemplo, lá na África, o padre, o frei franciscano, ele pegava mais da metade do seu salário e usava do seu salário para que as crianças pobres pudessem frequentar a escola. Olha que gesto de fraternidade tão bonito. Na Índia, que é um país de maioria muçulmana, um sacerdote católico cristão foi escolhido como exemplo de cidadão para todos. Mas isso não é para engrandecer, isso não é para criar honra, criar fama, mas é para mostrar isso que o Padre Inácio está dizendo para você, ou seja, a fraternidade, o amor vivido em gestos concretos é aquilo que nos distingue como cristãos, é aquilo que nos distingue como católicos. Então vejam, voltando à reflexão, os pontos importantes da nossa fé: Jesus veio ao mundo, morreu pregado na cruz, Deus o ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós, em seu nome a igreja prega, os apóstolos pregam, chamando a conversão, chamando a constituição das comunidades, que não podem ser comparadas como uma sociedade qualquer. Porque os nossos passos estão neste mundo, mas os nossos olhos são destinados para a eternidade. Outra realidade de fé tão importante que nós somos chamados. Por isso que sempre na profissão de fé nós rezamos: creio na vida eterna, na ressurreição do último dia. Então, meus irmãos, nesta Santa Missa, vamos agradecer a homens como Santo Atanásio, que ajudaram a definir a doutrina cristã, que são como baluartes para sustentar na nossa caminhada. Vamos assumir esse compromisso de renovar continuamente a nossa fé, dando ao mundo um testemunho de fraternidade. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. What?